Boa tarde a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Loupelio Villanueva. E eu me deparei, inclusive foi um amigo meu que mandou um link, de um sujeito, né, que se autonomeia sacerdote de uma igreja chamada Sagrada Família, que tem por nome Gerson Varges. A pergunta que não quer calar é: que raios de sacerdócio é esse da Sagrada Família, já que o sujeito, tudo que o sujeito prega é totalmente contrário à teologia, aos princípios e às fundamentações da igreja e do próprio cristianismo? Ou seja, parece engraçado, né? Tem um conto do Machado de Assis chamado A Igreja do Diabo, e ao que parece, os inimigos da igreja, eles precisam se passar por cristãos para subverter a nossa própria consciência enquanto cristianismo, ou seja, a consciência daquilo que é cristão, né, no âmbito dos valores, no âmbito dos princípios teológicos, dos princípios doutrinários. Quer dizer, essas pessoas elas não atacam mais de frente os nossos princípios de fé. Né? Eles precisam se passar por católicos ou por cristãos, eles se autonomeiam, né, porta-vozes do cristianismo para pregar tudo aquilo que é anticristão, que é contrário aos princípios da fé católica ou da fé protestante, né? Mas no caso em particular da fé católica, já que este sujeito usa um símbolo muito caro à fé católica, que é a Sagrada Família, né? Ele se apropria de um símbolo cristão para pregar coisas que são contrárias ao cristianismo e totalmente anticristãs. Em suma, é claro que esse sujeito age de má fé, né? Um sujeito que se aproveita de uma simbologia cristã para pregar tudo aquilo que o cristianismo não prega, esse homem é um vigarista. Esse homem age de má fé não somente contra os cristãos, como também com os não cristãos, né? E não é espantoso que esse tipinho que gosta de se passar por tolerante, né? Ah, a igreja é tão autoritária, né? Olha só que coisa linda, né? Nós católicos somos autoritários porque nós seguimos os princípios de fé há pelo menos mais de 2000 anos, né? Esse é o nosso grande pecado. O nosso pecado é não aceitar a ditadura do relativismo pregado pelos Varges da vida, né? Os Varges da vida, sob um simulacro de tolerância, na verdade eles pregam uma tolerância seletiva, uma agenda política totalmente anticristã, esquerdista, comunista, secularista, ateísta, sob o disfarce de uma linguagem melíflua, né? De uma linguagem adocicada, né? Aparentemente tolerante, mas que no fundo disfarça um princípio de intolerância basilar contra o próprio Jesus Cristo. Percebem como os nossos inimigos são tão perversos? Percebe como os inimigos da Igreja Católica são tão cínicos? Eles precisam se passar por nós para nos negar. Até que ponto o nível de baixeza moral e intelectual chega a determinados tipos de indivíduos? Inclusive a um autonomeado sacerdote, que sabe-se lá de que irmandade, né? Que pode ser satânica, pode ser maçônica, pode ser de qualquer coisa, que a gente não sabe nem de que buraco saiu. Né? Porque nós, católicos, reconhecemos a autoridade dos bispos justamente pela transmissão da tradição pelo próprio Jesus Cristo, pela sucessão dos apóstolos. É só a Igreja Católica que pode, de fato, ter autoridade para ordenar sacerdotes. Não esse sujeito aí, que é um sacerdote autonomeado de uma igreja que ele mesmo fundou para sua satisfação, né, e para a criação de uma religiãozinha self-service, de uma religiãozinha que pode agradar aos anseios politicamente corretos, aos anseios neuróticos dele, mas que não condizem com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não condizem com a pregação que a Santa Fé Católica deu para os seus fiéis em 2000 anos de história. Ou seja, essa tolerância, essa racionalidade é bastante seletiva. É uma racionalidade aparente para disfarçar motivações ideológicas escusas e intelectualmente desonestas. Vamos analisar umas questões que o nosso sacerdote autonomeado falou, né? E isso porque ele acredita que é um bom cristão, né? Ele diz, por exemplo, né, que ele não tem a menor preocupação de tirar o ateísmo dos ateus, né? Ele diz que o ateu estudou, né, ou pesquisou bastante e se convenceu de que Deus não existe. Ora, se existem duas proposições aí. Se Deus existe e o nosso amigo que diz acreditar em Deus não prega a verdade evangélica, já que está escrito na própria Bíblia que todo cristão tem a obrigação de pregar o evangelho a toda criatura, ou seja,
Este sujeito está negando a verdade para aquelas pessoas que estão cegas na ignorância. Vejam que coisa perversa de um sujeito que se acha caridoso por não pregar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele acha que está sendo tolerante ou gentil, deixando as pessoas na ignorância, deixando as pessoas nas trevas, deixando as pessoas, perdendo a chance das pessoas de terem a própria salvação. Olha só até que ponto o sujeito é maligno, né? E depois vem com um papo de quiser dizer que é cristão, já que o próprio cristianismo é que de fato determina isso. Determina que nós temos que sim nos preocupar com o bem-estar do nosso semelhante. O bem-estar não somente material, como também o bem-estar espiritual. Nós temos um compromisso com a humanidade. Nós temos um compromisso com o nosso próximo, no sentido de educar para a verdadeira moral, para a verdadeira fé, né? E para realmente princípios da justa e reta razão. Se um católico não tem esse compromisso, ele já deixou de ser católico. Se um cristão não tem um compromisso com a palavra do Nosso Senhor, então esse homem já não é cristão. Esse homem é anticristão. Inclusive existe um romance, se não me engano, uma obra de um cristão do século XIX chamado Vladimir Soloviev, que ele dizia que o anticristo será assim, o anticristo será um pacifista, será um homenzinho polido, né? Com um falso discurso de tolerância, não? Dirá que Jesus Cristo não veio para redimir nossos pecados, que Jesus Cristo morreu, ele ficou lá, Jesus Cristo vai deixar de ser um Deus encarnado para se tornar apenas um mestrezinho como qualquer, né? E você mescla um bocado de religiões falsas, de crendices supersticiosas, e você reduz a religião cristã nesse patamar de insignificância. É essa a posição do senhor Gerson Vargas. Esse homem não é cristão nem aqui e nem em qualquer fase da história humana, né? É um sujeito, né, que de forma demagógica aproveita o estereótipo, né, explora os símbolos do cristianismo para pregar valores contrários ao cristianismo. Ou seja, ele prega secularismo, ele prega a expulsão da religião na vida pública, ele prega casamento homossexual, que é contrário à Sagrada Família, que ele diz defender, né? Na seitazinha dele, sabe-se lá de onde ele tirou essa ideia, né? Ou seja, a Sagrada Família, que está conjecturada na figura da mãe, do pai e dos filhos, da prole, né? Até isso ele trai como princípio, né? Defendendo um suposto direito civil homossexual que nunca existiu na face da Terra. Não me conste que exista uma sociedade, né, que tenha sobrevivido, né, e que tenha defendido um direito que nunca existiu, né, dentro de uma relação sexual que é completamente incompatível com a família, né? É claro que eu não vou aqui explicar, né, me delongar sobre a questão do momento homossexual, que já está muito explicado em outros vídeos meus e também vários textos de vários amigos nossos, né? Mas um sujeito que se passa por cristão defendendo o casamento homossexual não é um cristão, né? Por outro lado, ele veio dizer que o Papa Francisco declarou que os ateus vão para o céu, que os ateus, se fizerem boas obras, eles estarão no céu. Veja uma coisa, a imprensa em geral, que ela tem um viés anticatólico muito profundo, ela é capaz de distorcer as palavras de um Papa como Francisco, que na verdade disse o contrário daquilo que se foi pregado. O Papa Francisco não disse que os ateus serão salvos. Ele não disse que os ateus necessariamente, mantendo o ateísmo, necessariamente serão salvos. Ele disse que a graça de Deus está para todos, inclusive para os ateus. Mas não basta ter boas obras para se converter e se salvar. É necessário ter fé. É necessário ter confiança na graça da salvação divina. Se você não tem confiança naquilo que Deus pode fazer por você, por que Deus fará por você? Porque Deus sacrificará, né, no sentido de salvar a sua alma, se você mesmo quer se perder no próprio pecado. Hã? Ou seja, na verdade, o que o senhor Gerson Vargas prega é um pelagianismo bem fuleiro, né? Dizendo o seguinte, que você não precisa mais de Deus para a sua salvação. Você pode, né? Você pode simplesmente virar uma figura boazinha e começar a acreditar que cada vez mais você é pura de coração sem Deus. Né? Aí você vai acreditar que você é isento do pecado. Depois você acredita que é o próprio Deus em pessoa. É isso que leva o pelagianismo. É isso que leva a grande parte. É isso que leva a grande parte das heresias e no final das contas, leva ao quê? Os erros, né, que são comuns à nossa modernidade, que são os erros gnósticos.
Tem gente aí que já está se achando iluminado só porque fez meia dúzia de obrazinhas para outras pessoas. E depois se acha isento, né, dos pecados, ou se acha isento de erros que qualquer pessoa terão por toda a sua vida. Por mais generoso que você possa ser com o seu semelhante, você sempre será propenso ao defeito, ao pecado, à falha, porque você é uma natureza imperfeita. Você só pode buscar a perfeição fora de você. A perfeição que está fora de você é Deus, é a graça divina. Se não houver a graça divina, você não buscará a perfeição e você continuará sendo um pecador. Isso é a mensagem evangélica que está sendo pregada há pelo menos 2000 anos e que esse acelerado, esse charlatão aí, que se diz cristão, simplesmente não conhece o básico que poderia saber pelo menos num catecismo, né? Num catecismo simples, talvez do São Pio X. Né? Mas voltando à questão, né, que ele dizendo o seguinte, que neste momento científico em que estamos, é impossível provar a existência de Deus. Olha só que ignorância esse sujeito demonstra com relação à discussão filosófica sobre a religião e sobre a existência de Deus. Deus jamais será provado cientificamente, porque Deus está muito além das atribuições do objeto da ciência. Isso é uma obviedade tão ululante, né, que só uma pessoa muito ignorante em filosofia e teologia pode falar algo que a gente encontra nesses ateuzinhos de Wikipédia, nesses ateuzinhos aí de YouTube, né? Você acha que vai colocar a eternidade, você acha que vai colocar os princípios, né? Os princípios, digamos assim, o elemento principiológico que gerou a natureza, que é o próprio Deus, né? Que gerou tudo no universo. Você acha que o arquê, o princípio, né? O que gera praticamente todo o universo, você acha que você vai colocar Deus num tubo de ensaio? Você acha que vai provar materialmente a existência de Deus, achando que Deus vai se adequar à limitação do seu conhecimento humano? É ser muito estúpido para falar uma coisa dessa. É uma pessoa que não tem conhecimento filosófico algum do que está discutindo. E esse sujeito se passa como um cristão. Eu sou cristão espiritualista. Sabe-se lá o que quer dizer isso. É um Cristo que ele tirou da história, que ele tirou da missão salvífica que o próprio Deus impôs a si mesmo para o homem, e ele criou um Jesus Cristo espantalho, né? Um Jesus Cristo idealizado só para ele, né? Para consumo interno, né? Para a seitazinha da Sagrada Família. Sabe-se lá que Sagrada Família é essa, já que um homem que defende casamento homossexual pode defender qualquer agrupamento humano e dizer que aquilo é uma Sagrada Família também. Né? Por outro lado, então quer dizer, ele acha que a dominação do positivismo, né? A hegemonia do positivismo na cultura do Ocidente, praticamente o domínio do iluminismo nas escolas, nas universidades, é um tipo de evolução. Mas evolução em relação ao quê? O iluminismo, o humanismo, né, e o positivismo foram um dos maiores fracassos filosóficos da nossa história. Nossa civilização está definhando justamente por causa do dogmatismo cientificista. Claro que é um dos aspectos, né? O dogmatismo cientificista é um dos aspectos da pobreza filosófica do mundo ocidental a partir do século XIX. Né? Foi um desastre completo a metafísica positivista. O positivismo diz negar uma metafísica através de uma estruturação metafísica materialista. Né? Ou seja, negou-se, através do não reconhecimento da existência do universo espiritual e do universo místico, né? Um elemento que faz parte do homem. Ou seja, o homem não consegue mais ver além daquilo que se materializa dentro de um método científico. Ou seja, o método científico se tornou a extensão do conhecimento. Tudo aquilo que não abarca o método científico, na cabeça desses idiotas, simplesmente não existe. Né? Quantas coisas você pode provar sem o método científico? Eu posso discutir política sobre o método científico, eu posso discutir moral sobre o método científico, eu posso discutir sobre a consciência através do método científico, eu posso discutir filosofia através do método científico? Absolutamente não, isso é absurdo. Quem sabe de filosofia sabe muito bem do que eu estou falando. E esse Vargas não sabe nada do que está falando. Tudo que ele faz, na verdade, é uma pregação materialista, neo-ateísta, disfarçada de uma aparência religiosa e com aparência de moderação. Imagina, você nega o cristianismo e você se acha moderado com isso.
né? Porque você tem que se alinhar, né, aos lugares comuns que hoje nós estamos escutando na nossa sociedade, através da cultura, através de certas agendinhas aí militantes, entre outras coisas. E é interessante, né? Ele fala assim que as pessoas estão se tornando ateias por causa da barbaridade dos religiosos. É engraçado, é como se os ateus fossem moralmente superiores aos religiosos, né? Eu já coloquei aqui várias vezes e eu pergunto, em 2 séculos de militância iluminista, secularista, ateia, niilista e iluminista, né? O que os ateus nos acrescentaram à humanidade em matéria de civilização? Absolutamente nada. Eles não acrescentaram a ciência, que já existia muito anteriormente ao iluminismo. Eles não acrescentaram nada da filosofia que realmente prestasse, muito pelo contrário, definharam a filosofia. Eles definharam os conceitos morais, ou seja, substituímos os conceitos morais transcendentes, que eram conhecidos pelos gregos, que eram conhecidos pelos cristãos, que eram conhecidos por várias culturas, e que agora se reduzia a um conceito moral utilitário, né? Quer dizer, caiu no âmbito do relativismo, do subjetivismo, como de fato o Silvages prega, é um subjetivismo religioso. Eu acredito porque aquilo é conveniente para mim, não porque é verdade. Na cabeça desse homem a verdade não existe. Ora, se uma pessoa diz que a verdade não existe, por que você vai acreditar nesse mentiroso consciente? Não? Então veja, o que os ateus têm de tanta moral para apontar o dedo para os religiosos, já que em 2 séculos de história eles movimentaram os piores genocídios, as piores atrocidades morais, políticas e sociais no século XX, só no século XX. O que eles acrescentaram de tão grandioso para apontar o dedo na religião cristã? Nada. Não acrescentaram absolutamente nada de significativo. Não é? A civilização cristã consegue ser superior a todos os seus algozes, a todos os seus julgadores, porque eles são inferiores intelectualmente. Eles são inferiores em aspectos morais. E quem é o Sr. Vargas para fazer julgamento sobre religião se ele não tem conhecimento do beabá do catecismo? Se ele não sabe nem o que é uma doutrina cristã? Se ele fala em nome do cristianismo, sem que nenhum cristão realmente consciente desse autoridade para ele fazer tal coisa, né? E é interessante, né? Quer dizer, no final você vê a agendinha homossexual, a agendinha de repente até a agendinha do aborto, a agendinha de tudo que é cultura politicamente correta, tudo para que o cristianismo se adeque ao mundo. E não como é de fato a mensagem cristã, que o mundo se adeque ao cristianismo. Veja a hipocrisia desse homem. Eu fiquei indignado, eu fiquei aborrecido, porque realmente, pelo menos, se ele fosse uma pessoa honesta, ele assumiria realmente o que ele pensa. Ou seja, eu não sou cristão, eu não sou religioso, eu realmente sou materialista, sou ateu, sou secularista, estou trabalhando para a ateia, estou trabalhando para todos esses filhos da puta, e pronto. Seria muito mais honesto, mas não. Ele se passa por cristão como nós, né? Não, eu sou a favor da tolerância, nós temos que dialogar, nós temos que discutir com esse pessoal que fica criando vídeo dizendo que nós somos os piores fascínoros da humanidade, né? Esse pessoal que diz que nós temos que ser expulsos, nós temos que ir para cadeia porque somos homofóbicos, né? Que nós negamos direitos civis aos homossexuais, esse tipo de coisa. Quer dizer, ele quer que a gente seja tolerante com gente que nos massacra, com gente que cospe na nossa cara, com gente que quer nos destruir. E ele se acha tolerante quando nós percebemos que essas pessoas se manifestam dessa maneira querendo nos destruir, né? Ou seja, intolerantes somos nós que reagimos e respondemos, né? Tolerantes são eles que querem nos destruir. Então, meus amigos, tenham cuidado com esses falsos cristãos. Tenham cuidado com esses picaretas, esses vigaristas, que se passam por nós para nos destruir. E a pergunta que não quer calar é, por que eles fazem isso? Porque eles sabem que se eles enfrentarem cara a cara, se eles enfrentarem diretamente a igreja cristã, e em particular a igreja católica, eles sabem que vão perder. É por isso que eles precisam se infiltrar dentro da igreja. É por isso que eles precisam se autonomear cristãos para espalhar a confusão, espalhar a mentira e espalhar a inverdade. Porque eles vivem da mentira. Eles vivem da desinformação. Então, não caiam nessa farsa. O anticristo que um dia aparecerá será tão parecido quanto tantos outros aí que prometem a paz e quanto na prática só trazem dúvidas, desolação, guerras, morticínios e mentiras.